propósito da vida 3. O budismo ensina sobre aquilo que nos é mais importante, o propósito da vida. Para que nascemos? Por qual razão vivemos? O que devemos fazer nesse intervalo do nascimento à morte? Não existe questão mais importante do que esta. Dentre os pensamentos do renomado filósofo francês Blaise Pascal, há uma que é especialmente famosa. O homem não passa de um caniço, o mais fraco da natureza, mas é um caniço pensante. Caniço é uma planta aquática bastante frágil, alongada e fina, que cresce na beira d'água. O ser humano é como essa planta. É uma existência igualmente frágil dentro da natureza. Mesmo que o atleta Usain Bolt seja o mais veloz do mundo, ele é lento em comparação à chita, o guepardo. Mesmo que seja um tetracampeão de luta livre, será incapaz de vencer um urso. Dentro da natureza, o ser humano é uma existência frágil. Mas ele é superior a qualquer outro animal num ponto. Ele consegue pensar, disse Pascal. Provavelmente, os animais devem ter seus próprios pensamentos, como por exemplo, como caçar, como escapar dos predadores e etc. Os animais também devem estar pensando nos meios de sobreviver. Mas Pascal diz que os humanos são mais favorecidos do que eles. Por que Pascal disse isso? É porque somente o ser humano pensa por quê, por qual razão ele vive, pensa no propósito de viver. Outro filósofo disse: os animais não pensam no motivo de estarem vivendo, somente o ser humano pensa: para que eu vivo? O divisor de água entre o ser humano e os animais é a capacidade de pensar sobre a própria vida, pensar na razão pela qual vive. Por qual motivo você está vivendo? Por que temos que viver mesmo que a vida seja dolorosa? Vamos pensar sobre esse ponto fundamental da vida. Os alunos vão para a escola, mas por qual motivo eles estudam? Se ele gosta de estudar e sente prazer em aprender, ele não precisa pensar numa razão. Mas vamos supor que o conteúdo das aulas começou a complicar e ficou difícil de acompanhar. Consequentemente, isso começa a provocar repulsa e raiva pelos estudos. Estudar sem entender a razão é sofrido, e se é algo forçado, isso se torna uma tortura. Em contraposição, se tiver um objetivo tal como vou estudar para fazer isso, a situação muda. Conseguimos nos esforçar mesmo que seja sacrificado. Então, qual é a razão de ir para a escola e estudar? Muitas pessoas dizem que é para que no futuro consiga empregar esses conhecimentos no trabalho. Mas então, conseguir um emprego é a meta final? Não, o emprego em si não é a meta final. Ser aprovado numa universidade ou arranjar um emprego não é o ponto final, mas apenas um ponto de transição para que possamos viver. Então, para que trabalhamos? Algumas pessoas pensam que trabalhando estarão contribuindo para a sociedade ou sendo úteis para as pessoas. É uma ação maravilhosa, mas será que conseguimos trabalhar com esse espírito, mas sem qualquer remuneração? A primeira coisa que pensamos é: qual é o emprego que pode oferecer uma renda estável? Ou se vale a pena e é gratificante, e se isso vai nos trazer alegria? Não se consegue trabalhar apenas com objetivos filantrópicos. A premissa é receber uma renda necessária para sobreviver. Isto quer dizer que trabalhamos para sobreviver. Mas sobrevivemos a muito custo para fazer o quê? Estudar para trabalhar, trabalhar para viver e viver para quê? Se este ponto fundamental não estiver claro, o que vai acontecer?
Quando fatos ruins acontecerem no trabalho ou nos estudos, podemos acabar desistindo, porque tenho que me sujeitar a isso se me faz sofrer. Por outro lado, se descobrir a razão de estar vivendo, teremos ânimo para estudar e trabalhar em prol desse objetivo. Então, qual é a razão de viver? Como vocês responderiam? Em outras palavras, qual é o propósito da vida? O propósito da vida é diferente de metas que estabelecemos provisoriamente, algo como ponto de transição. Entrar na faculdade, conquistar um emprego, conquistar um namorado ou namorada, casar, criar filhos, os esforços para melhorar as qualificações para aumentar o salário, construir uma casa grande e viajar, tudo isso são pontos de transição. São metas imediatas e pequenas que visamos provisoriamente, e não é o ponto final. Mesmo que atinjamos certo ponto de transição, virão outros. Prosseguiremos em direção às novas metas. Elas são diferentes do objetivo. O objetivo é aquilo que nos trará realização quando atingido e que nos fará declarar que nascemos exclusivamente para isso. Vamos explicar claramente a diferença entre o objetivo e as metas. Na hora do almoço, você entra no restaurante porque estava com fome. Olha para o cardápio e pede alguma coisa. Enquanto esperava o pedido no restaurante, mexia no celular e lia uma revista. Mas o prato do pedido não chegava mesmo depois de 20 ou 30 minutos. De repente, chega o rapaz do restaurante e fala: "Me desculpe, mas o restaurante está começando a ficar cheio. Teria como ceder essa mesa e sair daqui?" Se alguém falasse isso, você sairia satisfeito deste estabelecimento? Se você respondeu não, diga por que não. É porque ainda não fez a refeição. Não pôde cumprir o seu objetivo de ter entrado no restaurante. Mas se o atendente falasse: "Como você leu muitas revistas e estava mexendo no celular alegremente, já deve estar satisfeito, mesmo que não possa se alimentar, não é?" Como se sentiria depois de ouvir isso? Não importa quantas revistas leia ou mexa no smartphone, isso é totalmente diferente de jantar ou almoçar. Entreter-se com revistas e smartphone são prazeres extras que você pode desfrutar dentro do restaurante, mas o objetivo de ter ido ao restaurante foi para comer. Por isso, se começar a ler depois de terminar a refeição e o atendente lhe falar: "Me desculpe, como o restaurante está ficando lotado, teria como ceder a mesa para as outras pessoas?" Nesse caso, como seria? Como conseguiu atingir o objetivo de ter ido ao restaurante, provavelmente sairá satisfeito. Então, vamos tomar esse exemplo para refletir sobre a vida. Entrar no restaurante corresponde a nascer como ser humano. Depois que nascemos na forma humana, podemos realizar muitas coisas. Podemos nos tornar um cientista, vencer um campeonato de esportes, viajar para o exterior, ficar rico, receber o prêmio Nobel, casar-se com alguém que ama e etc. Porém, quem entra no restaurante em algum momento terá de sair. O mesmo se aplica à nossa vida. Se nascemos, infalivelmente teremos que morrer. Você pode pensar: "Mas isso é algo óbvio e todos sabem." Sem dúvida, é algo que todos sabem. Mas e se alguém lhe disser: "Ah, é? Você sabe? Então saia dessa vida hoje à noite. Não é para deixar para amanhã. Ou depois da manhã, saia hoje à noite." Hoje à noite? Isso é um problema. É muito em cima da hora. Você não se sentiria assim? É um sentimento que vem do pensamento: "Ainda quero fazer muitas coisas que não consegui fazer." Afinal, exatamente o que precisamos fazer para que possamos partir satisfeitos nessa noite?
Conta-se que o fundador da Apple Computer, Steve Jobs, se perguntava todos os dias diante do espelho: e se hoje fosse o último dia de minha vida, eu faria o que estou prestes a fazer hoje? Você se sentiria realizado se tornasse um milionário? Se sim, qual seria a soma em dinheiro necessária para se sentir assim? Você se sentiria realizado se conquistasse o emprego dos sonhos? Se sua amada aceitasse a proposta de casamento, você não se importaria de morrer nesse momento? Se o seu sonho é viajar pelo mundo, apreciando a paisagem, de que país você se sentiria realizado? O que é preciso acontecer e de que forma para que você se sinta realmente realizado? Afinal, nascemos como seres humanos para fazer o quê? Pela analogia do restaurante, elementos como dinheiro, família, viagem, trabalho, entre outros, correspondem ao prazer de ler as revistas ou de mexer no smartphone no restaurante. E o que representa a refeição na nossa vida? É o objetivo. Qual é o propósito da vida? Que uma vez cumprido nos fará sentirmos plenamente realizados. Se isso não estiver claro, por mais que realize várias atividades, a vida pode acabar em frustração, sem nenhuma satisfação, exatamente como sair do restaurante sem comer. O Buda Shakyamuni ensina que o objetivo da vida é atingir a felicidade absoluta. Que felicidade é essa que não perde o brilho com o tempo, não desmorona com a velhice ou doença, e mesmo que venha a sofrer a mudança mais abrupta da vida, a morte, não deixa de existir? Se ouvir o budismo, entenderá claramente.